eu gosto de fazer programa com o televisor, que a gente sai daqui sabendo muito mais do que a gente, né, a nossa ignorância fica menor. Professor, eu tenho várias perguntas. Uma pergunta muito específica. Se o Trump sabe o que ele está fazendo, que é causar inflação no mundo todo, imagina, o cara tarifou 34% todos os produtos chineses, que é basicamente tudo que entra nos Estados Unidos, gente. Você comprar um boné, um chaveiro, uma peça de airbag de carro, um volante de bicicleta, um spray para pintar cabelo, gente, um batom. Você imagina você colocar 34% acima de todos os produtos? É inevitável. As lojas de souvenir da Trump Tower fizeram vários vídeos procurando produtos feitos nos Estados Unidos na Trump Tower. Camiseta, boné, todos os produtos são da China. Isso, o produto MAGA, Make America Great Again, é feito na China. Então, assim, a minha pergunta é muito simples. Uma pergunta minha, professor da televisão, e outra pergunta que o Chico Pinheiro ouviu ontem de um motorista de Uber, e é importante a gente trazer aqui. Pergunta minha. Se o Trump sabe que essas tarifas vão causar inflação no mundo todo e possivelmente um processo de recessão, por que é que ele está fazendo isso? Ou seja, onde há o benefício? Porque não pode ser só loucura, né, professor? Ele tem os assistentes, os economistas, você tem o banco, o Fed, assim, onde os Estados Unidos acham que vão ganhar nisso? Isso é a primeira pergunta. E a pergunta do nosso espectador, que está aí agora dirigindo o seu Uber, que levou o Chico Pinheiro ontem para casa. Esses 10% para o Brasil, no que pode afetar a nossa vida prática aqui? O cara que está lá dirigindo o Uberzão agora, o que pode afetar? O alimento pode ficar mais caro, ou a gente pode até ser beneficiado, porque em vez de mandar suco de laranja para os Estados Unidos, vai sobrar mais suco aqui no Brasil, isso vai cair o preço. O que vai influenciar na vida do brasileiro e por que o Trump está fazendo essa atitude de colocar o mundo talvez numa rota de recessão? Onde está o benefício para os Estados Unidos nessa história toda? Olha, a primeira coisa, a tua primeira pergunta é essencial para a gente responder. Para que de tudo isso? O que ele pretende? Né? Primeiro de tudo, ele pretende cercar a China, ele pretende controlar a China. Desculpe, eu vou piorar a tua informação. Né? O batom da moça nos Estados Unidos não vai subir 34%, vai subir 54%. Porque é 34% desse tarifaço, mas tem os 20% que ele já aplicou no tarifaço de março por causa da história do fentanil. Lembra disso? Lembro, claro. Então é 54%. Quando você olha para isso, você começa a perceber que o Trump está pretendendo fazer, né, é, de alguma forma, cercar a possibilidade da China de aumentar sua presença mundial. Vai ter recessão? Vai. Vai de alguma forma, inflacionar o mundo inteiro? Vai. E, com isso, ele pretende ganhar um tempo para poder produzir nos Estados Unidos. É o que vocês comentaram, muito interessante. O pessoal da Trump Tower foi atrás e procurar coisa fabricada nos Estados Unidos, não achou. Sabe, o que nós temos em jogo nisso aí, a gente esquece, porque isso era da campanha, né? Tua pergunta é básica. O que a gente esquece é que lá na campanha que ele fez, né, existia uma coisa chamada Projeto 2025, da Heritage Foundation. É isso, gente. Se não olhar para isso aí, não entende. Sabe, o X da pegadinha é acabar, quando você, o que ele quer? O que a recessão vai fazer? O que ele quer é acabar com o multilateralismo, meu amigo. É exatamente, olha, observe a frase do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, dita ontem à noite para toda a mídia trumpista. Ele deu um conselho para o mundo quando a mídia disse, olha, a China vai reagir e tal. Ele disse, sentem-se, a frase literal é, sentem-se, absorvam a situação e vamos ver o que acontece. Se retalhar, haverá escalada. Não retalhar, esse é o ponto alto. Em outras palavras, ele quer negociar, literalmente, caso a caso. É o fim do multilateralismo, ele quer o bilateralismo. Ele quer o cordeiro negociando com o lobo, meu amigo. É claro, isso. Claro. É isso. Então, é no caso a caso e no sentado. Agora, desculpe, eu vou encher a paciência de vocês com um número. É uma chatice. Eu fiz a conta com meus alunos. O dado é do Fundo Monetário Internacional. Você pega o maior PIB do mundo, é o PIB americano, 28 trilhões de dólares. O dado é do fundo. Segundo é o China, 19 trilhões. Tira esses dois. Você pega os 8 seguintes, eu estou falando de país muito rico, eu estou falando de Alemanha, Japão, Índia, os ricos, Coreia, soma. Sabe quanto dá? 22,4. Olha a diferença. Quem que é o forte? Quem que está negociando? O resto só consegue existir se unir, se for multilateral. Se for bilateral, não aguenta o tranco com os Estados Unidos. Então, é isso. O interesse do Trump, professor, é colocar um por um numa salinha escura e bater de frente com a pessoa isolada, sem que a pessoa possa entrar em grupo, né? É isso. Esse é o ponto que a Fundação Heritage diz que precisa acabar com a Europa, acabar com a ideia de União Europeia. Isso contaminou um monte de gente. É a lógica do Mercosul, meu amigo. Conversar sozinho com o Brasil é uma coisa. Conversar com o Brasil mais uma meia dúzia, e se crescer, é pior ainda.
Então, quando você olha para essa ideia, o que você está rompendo, e não podemos esquecer aquele aviso do professor de Harvard, que foi o primeiro a falar, há meses atrás. Né? O que o Trump quer é acabar com o comércio com regras. Comércio sem regras, o lobo come o cordeiro com muito mais tranquilidade. É isso. É acabar com a OMC. Se a gente não entender isso aí, a gente não entende bem o que está acontecendo. E a dúvida, professor, do nosso lógica. E a lógica é perversa. Né? Por isso que eu brinquei com o Cobiçosa. Né? A lógica é perversa. A lógica é absolutamente demolidora, desagregadora de tudo que o mundo construiu. E antiglobalização. Porque quando vocês tocaram nas pressões de elite, vocês colocaram uma coisa muito interessante. Né? Globalização é algo que provoca divisão de renda, distribuição de renda, ao contrário do que a gente pensa. Quanto mais comércio, mais o pobre avança, mais o pobre melhora. Pensa que no auge da globalização, no Brasil, nós tiramos de 40 a 50 milhões de pessoas da linha de pobreza. Eles puxaram para cima. Todo mundo lembra a elite brasileira reclamando dos aeroportos. Cheio de pobre. É disso que nós estamos falando. Tem um projeto que ele é, de alguma forma, excludente, para usar uma palavra bonitinha. Né? Para não falar coisa pior. Então, quando você olha para essa situação, é que você entende bem o motivo. A sua segunda pergunta, o que é que vai doer no brasileiro? Né? Pergunta básica, é isso aí. Né? Eu fiz uma separação dessa coisa e eu perguntei uma coisa interessante sobre isso. Né? O Trump tirou a lógica dos medicamentos, tirou a indústria farmacêutica. Ainda bem. Né? Tá certo. Porque se isso acontecesse, os remédios iam disparar de preço. E era uma coisa absolutamente complicada. A própria indústria farmacêutica pediu para ele não fazer. Porque ela sabe as consequências. Então, quando nós olhamos para isso, vai doer no bolso do brasileiro, principalmente algum consumo que está ligado a produtos de importação, porque os preços lá fora vão subir. Não é o 10% que vai contar. Vai subir o preço do fertilizante, portanto, vai subir o preço do trigo. Ao subir o preço do trigo, o pãozinho vai ficar mais caro. Né? Então, e quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que nós temos muita dependência externa. Eu vou fazer só uma brincadeira bem simples para a gente entender. Todo mundo que usa óculos deve entender que nós não conseguimos cortar lente no Brasil, nós cortamos lá fora. Nós não temos tecnologia para isso. Então, quando nós olhamos para esse tipo de coisa, o preço, né, vai subir pela inflação generalizada, que está prevista. A inflação generalizada é para inibir consumo chinês. E isso vai atingir o bolso desse motorista do Uber, sim. Graças a Deus não atingiu com remédio, porque a situação ficaria muito grave. Ele virá. O Trump já avisou que virá, porque tem uma parcela que ele quer, mas não é já. Né? A indústria farmacêutica freou. Mas, de alguma forma, esse processo vai chegar, sim, no bolso dos brasileiros. Desculpe que eu alonguei a resposta. Não, foi perfeito, para a gente entender o cenário, né? O que vai acontecer com a gente aqui no Brasil, uma decisão tomada lá nos Estados Unidos. Professor, vou chamar o César Calejão para participar dessa conversa com a gente. Oi, César, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Hobbs, bom dia, Will, bom dia, Demone, bom dia, professor Trevisan, bom dia para a nossa comunidade. Vamos lá, interessantíssima conversa. Já vou passar para você, o William também tem uma pergunta. Deixa eu só esclarecer aqui com o professor. E nos Estados Unidos, hein? A gente citou o exemplo do batom, né? Um aumento de 50%. Isso acaba impactando na popularidade do Trump para um governo que pensa aí num terceiro mandato? Olha, que pergunta legal, porque o problema, na verdade, é esse, né? Ele faz o show. Presta atenção numa frase que ele deixou escapar, depois daquelas cenas horrorosas com o Zelensky no Salão Oval, né? No final de tudo aquilo que aconteceu, ele deixou escapar. E dá para ouvir direitinho no vídeo, né? Isso vai ficar ótimo na televisão. É isso. Se a gente não prestar atenção nisso aí, a gente não entende, né? Porque ele vende para o americano médio a seguinte ideia, né? Olha, vai doer um pouquinho, mas lá na frente eu devolvo o teu emprego industrial que o teu pai tinha, nem o que você nem conheceu, mas o que o teu pai tinha eu vou devolver. De sonho também se vive e se vota. Perfeito. E ele sabe fazer o show. Não adianta a gente condenar o Trump e dizer, ele é bobão. Não. Ele aprendeu direitinho no aprendiz como fazer o show. E ele é um comunicador de primeira linha. Desculpe alongar a resposta. Imagina, professor. Vai lá, César, depois o William. Foi excelente. Eu queria perguntar para o senhor, a realidade está posta, né? Assim, a gente não está mais falando sobre um cenário hipotético, a gente está falando sobre um cenário real. O Trump meteu tarifa em todo mundo e é isso aí. A partir daí, que tipo de reação o senhor acha mais adequada dos governos, eu vou falar em especial do governo brasileiro, que sempre fez um processo diplomático de tentar negociar com o governo Trump que as tarifas não impactassem tanto o Brasil, né? Tanto que a gente recebeu a mesma tarifa que a Argentina, né? Com o Javier
Milley lambendo as botas do Trump, e a gente recebeu a mesma tarifa da Argentina, a mais baixa de todas, 10%. Como é que o senhor acha que é uma reação adequada do governo brasileiro para, obviamente, responder a esse tarifaço, mas não escalar essa guerra tarifária que o Trump quer meter no mundo inteiro? Duas coisas sobre essa reação brasileira. A primeira delas é bom a gente reconhecer, sabe? É bom, convém a gente reconhecer. A competência do corpo técnico do Itamaraty foi absolutamente competente e profissional. Eles não fizeram escândalo, eles não gritaram nem nada. Tá? Na ação de diplomata mesmo. Nós comentamos pouco por aqui. Né? O secretário de Ação Comercial e Econômica do Itamaraty, o embaixador Lírio, passou 15 dias nos Estados Unidos antes disso, preparando o terreno. De certa forma, convencendo autoridades americanas de que essa cena aí, que o Brasil ele é deficitário no comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um superávit, é pequeno, de 700 milhões nas nossas contas. Depois a gente pode falar sobre isso, ele é pequeno mesmo. Mas ele, de fato, ele é oficialmente, os Estados Unidos vendem mais do que compram do Brasil. Então, portanto, o argumento começava aí e começava na análise de cotas, começava num exercício profissional de aproximação e começava lembrando os americanos, esse ponto é essencial, lembrando os americanos de que o Brasil mantém a sua equidistância. O Brasil não assinou a Rota da Seda. Se pressionar demais, né? Então, de alguma forma, foi muito competente. A ação foi tão competente que, na 1/10ª hora, o Jamieson Greer, que é o representante do comércio, a palavra exata, dos Estados Unidos, ele fez uma ligação ontem, por volta no nosso horário aqui, por volta da 1h da tarde, com o embaixador Mauro Vieira, com o nosso chanceler Mauro Vieira. Essa conversa foi altamente produtiva. Se a gente olhar para isso, porque marcaram-se grupos de trabalho para a semana que vem, para acertar os detalhes dessa conversação. Se você me disser, o Brasil já saltou na frente e está negociando, está negociando sim. Né? E eu acho que foi uma atitude bastante competente do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então a pergunta é básica para a gente dar o valor a quem tem nesse processo de como é que isso aconteceu. Trevisan, prazer falar contigo. Ontem, a administração Trump veio com um conjunto de números, né? Naquele chart analógico que eles apresentaram, mas não ficou claro como que eles chegaram nesse número. Eu conversei com fontes que me disseram, olha, eles pegaram o número total do déficit deles com um determinado país, dividiram pelo número do volume que eles importam, cortaram essa porcentagem pela metade e aí está o número. E aí você diz, por exemplo, que no caso do Brasil, o Brasil é deficitário com relação aos Estados Unidos. Então, é isso mesmo? Como é que funcionou essa equação? Como é que a administração Trump chegou nos números que foram apresentados para a sociedade internacional ontem? Voto obrigatório tem uma expressão antiga, né? Que valia a pena a gente repetir, né? A expressão é simples, né? Tortura que os números falam o que você quer, né? Quem lembra de quilômetro rodado lembra dessa expressão por várias razões no cálculo da inflação brasileira, por exemplo. Então, o IBGE fez um trabalho enorme para poder construir veracidade exatamente por causa disso. O que nós temos nesse processo, quando você comenta, é a fórmula pelo qual eles fizeram. O Departamento do Comércio americano fez esses cálculos. O alvo central era descobrir as chamadas tarifas não monetárias. Esse é o ponto. O que é tarifa não monetária? Principalmente o país que usa o câmbio para poder compensar a pressão inflacionária, a pressão da exportação. Ele usa o câmbio para isso. Você mexe no câmbio e aí, né? O Brasil até os anos 30, por exemplo, não tinha problema para vender café e para dar o dinheiro na mão do cafeicultor. Ele mexia na posição do dólar. Né? O que compensava completamente a lógica desse processo. Foi algo semelhante. Eles olharam os países que tinham, esse foi o critério básico, que tinham condições não monetárias para produzir déficit com os Estados Unidos e eles foram para cima deles. Segundo, e o alvo mais importante, é claro, os países que estavam usando eram satélites chineses. Isso não há dúvida nenhuma. Né? É a razão dos 49% para o Camboja, dos 46% para o Vietnã. Né? O alvo é cercar a China e cercar, inclusive, o modelo que a China fez, que os Estados Unidos fizeram. A China não pode fazer o que os Estados Unidos fizeram nos anos 90. Os Estados Unidos pegaram a indústria deles e botaram a indústria deles de produtos tangíveis, ou seja, isso que você falou, o batom e etc., para a China fazer. E foram embora para a economia digital. Quando a gente pensa nisso, é bom acordar a eficiência dessa medida. Gente, parece brincadeira. O PIB da Apple é maior do que o PIB da Alemanha. Desculpe. A Apple vale 4,5 tri. A Alemanha tem um PIB de 4,3 tri. Eu estou falando de Alemanha com tudo que a gente fala de indústria, disso, daquilo. Locomotiva da Europa. Os americanos, eles sabiam perfeitamente o que estavam fazendo.
A economia digital concentrou renda de forma brutal nos Estados Unidos. Olha essa. Não foi à toa, meus amigos, que aqueles 6 donos das Big Techs, nunca isso aconteceu numa posse americana, foram ficar atrás do Trump. Nunca aconteceu. Porque o que eles querem é que a festa continue. Não tenha nenhuma regulação. É isso que eles querem. De alguma forma, o que eles desejam é isso. Né? Que... Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Tocou o celular, professor, mas pode continuar. Pode concluir, professor. Eu caí aqui na imagem com vocês, né? Não, continua. Mas, de alguma forma, é que estão me cobrando porque nós passamos da hora. É a secretária da escola dizendo, professor, os alunos estão... É isso, nós passamos da hora. Eu tinha combinado 9h05, a conversa com vocês é boa, não se tem a oportunidade de falar sobre isso fora. A conversa com vocês é muito boa e a gente esquece a hora. Mas o quadro para fechar, né? A China, de alguma forma, percebeu o cerco. E a China vai reagir coletivamente. A China não vai agir sozinha. Esse é o ponto. A China vai usar vai usar o veneno como remédio. Ela vai fazer exatamente uma ação multilateral. As tarifas tinham esse alvo. Não há dúvida nenhuma, meus amigos. Muito bom. Vamos liberar o professor, Leonardo, que os alunos estão esperando na sala. Exatamente. Não tem jeito. O telefonema foi da secretária da escola. Cadê o professor? O professor sumiu. Professor Leonardo Cadê o Trevisan. professor? E a aula Aqui é no CL. digital, não tem como enganar. Não tem como dizer que o professor foi no banheiro. É digital. Tá aqui no ICL, Tá exatamente. bom, então, Tá todo meus mundo amigos. sabendo. Obrigado, Obrigada professor. pela aula, professor, e um bom dia, viu? Eu é que agradeço a excelente conversa com vocês. Muito obrigado, amigos. Até mais. Um abraço, querido. Tchau. Tchau, tchau. Vai dar aula agora lá, mas já deu aula aqui, né? É impressionante. Agora só